Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos aí. Nós vamos trabalhar a questão 37 do vestibular da URGS de 2020, que coloca a seguinte questão: a concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzido pela metade, certo? Então meia-vida, cada vez que chega no ponto, ela vai reduzir pela metade, certo? Considere que a meia-vida de um determinado medicamento é de 6 horas. Então, a meia-vida, né, pessoal? Então, se eu tenho X, né, um valor qualquer, daqui a 6 horas, ó, ele vai ter X sobre 2. Esse tempo aqui de 6 horas, ok? Então, é o que diz ali. Meia-vida de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas da manhã, então às 10 horas nós tínhamos 120 miligramas ministrados para esse paciente. Assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte, certo? Então, ó, nós temos aqui hoje às 10 horas da manhã, certo? Nós queremos saber, pessoal, quanto vai dar o valor desse medicamento, né, às 16 horas do dia seguinte. Sabendo que a meia-vida dele é 6 horas. Então aqui a gente poderia, né, fazer uma equação exponencial, né, com decaimento, né, decrescente, digamos assim, mas eu acho que o mais prático aqui, pessoal, é pensar o seguinte: ó, a cada 6 horas ele divide por 2. Ele reduz, a meia-vida é 6 horas, então cada 6 horas que se passam, ele cai pela metade a dosagem. Então aqui, ó, o que eu faria aqui, ó? Por exemplo, eu acrescentaria mais 6 horas, daria as 16 horas do dia que ele tomou, certo? 6 horas a mais. 6 horas a mais, se ele tinha 120, aqui ele vai ficar com 120 dividido por 2, 60, ok? Então de 120 ele caiu para 60. Depois, pessoal, eu boto mais 6 horas, daqui dá 22. Então mais 6 horas das 22 da manhã, da noite, desculpa. E aí, ó, esse 60 vai cair pela metade, então vai ser 30. Metade, né? 60 dividido por 2. Mais 6 horas, né? Então aqui daria 10 mais 6, daria 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, né? Mais 6 horas, ó, ele cairia para quanto? Cairia para 15, porque ele é meia-vida é 6 horas, ele divide por 2 do que ele tinha. Então aqui vai dar 30 dividido por 2. Mais 6. Então às 10 horas da manhã, aqui mais 6 horas, né? Então às 10 da manhã, aqui mais 6 horas, ó, ele vai cair para quanto? Vai dividir 15 por 2, correto? Meia-vida dele é 6 horas, então aqui vai dar 7,5. Ok? E aí mais 6 horas chega onde a gente quer, 16 horas do dia seguinte. Então 16 horas do dia seguinte vai ser o quê? 7,5, que é a dosagem que sobrou, pela metade. Então 75 dividido por 2 dá 37,5. 7,5, 3,75. Então aqui vai dar 3,75. Então no nosso caso ali seria a letra C de Canadá. Acho mais fácil assim do que ficar pensando como é que eu bolo a fórmula exponencial, né? Então, vocês podem escolher como vocês quiserem. É uma equação exponencial, certo? Então, como é que a gente pensou? Meia-vida 6 horas, né? Então, a cada 6 horas ele reduz por 2, a metade a dosagem. Então, eu fui acrescentando, ó, 10 mais 6, 16, 4 horas da tarde, mais 6, 10 da noite, mais 6, 4 horas da manhã, mais 6, 10 da manhã, mais 6, 16 da tarde do dia seguinte. E fui dividindo por 2, 120 por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 2, 7,5, por 2, 3, 75. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Se quiserem compartilhar da mesma forma, né, com os amigos. Se tiverem
alguma dúvida, alguma coisa, podem contar comigo também, que eu vou responder para vocês. Se quiserem se inscrever no canal também, eu agradeço muito. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até mais.